onde a gente nascia e era dado como sobrenome, né? Como a Maria Madalena, que alguns não sabem, mas a Maria Madalena, ela nasceu em Magdala. Então, às vezes, a gente se refere a ela como Maria de Magdala, mas é a mesma Maria Madalena, né? Aquela que era da prostituição. E a mãe de Jesus nasceu na cidade de Nazaré, por isso Maria de Nazaré. E Jesus herdou o sobrenome da mãe, Jesus de Nazaré. Mas Cristo não é nome, nem sobrenome. Cristo é nível de hierarquia espiritual. Então, o ápice da hierarquia, da evolução espiritual de anjos, arcanjos, serafins, o topo da escala é o grau crístico. E para alcançar o grau crístico, tem que andar muito. Para se ter uma noção, o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Não tem como alcançar o grau crístico aqui nesse planeta. Necessariamente tem que esgotar todas as possibilidades de evolução desse planeta e trocar de planeta para continuar evoluindo. E Jesus fez todo esse périplo ao longo de milênios. Ele fez essa caminhada partindo de um ser simples e ignorante, que nem nós, até alcançar o topo da escala, que é o grau crístico. Mas o que é muito interessante, que quando Jesus alcançou esse grau crístico, a Terra ainda não existia. Então Jesus é nada mais, nada menos, mais antigo do que a Terra. Porque muito possível e provavelmente a Terra, ela surgiu no universo a partir de um desprendimento de um pedaço do Sol. E era uma bola de fogo. Assim como os outros planetas do sistema solar, desse Sol, que existem vários sóis e várias galáxias. E Papai do Céu, Deus, teria então, perto de 4,5 bilhões de anos, largados na mão de Cristo, do nosso Cristo planetário, essa verdadeira bola de fogo, né, para que Jesus pudesse moldar, junto com outros ministros siderais, pudesse organizar esse planeta e futuramente, algo perto de 3 bilhões de anos depois, a Terra ter condições de receber a vida aqui. A vida inicial no berço dos oceanos, né? Porque segundo o livro Evolução em Dois Mundos, o primeiro sinal de vida no planeta Terra se deu há 15 milhões de séculos. E isso soma 1,5 bilhão de anos. Fazendo a diferença da idade total da Terra, são 3 bilhões de anos preparando a Terra. E por isso que André Luiz vai dizer que só existe um Criador, que é Deus. Mas existem duas categorias de co-criadores. Co-criador em plano menor e co-criador em plano maior. E todos nós somos co-criadores em plano menor, na medida que a gente consegue criar os nossos filhos, gerar os nossos filhos, que na realidade é uma co-geração ou co-criação, já que juntamos as sementes que Deus colocou dentro de nós e geramos os nossos filhos. Mas a gente não consegue produzir a semente. Então, por isso que nós somos criadores. Criador é quem criou a semente é a referência, é a base de tudo. Então, nós juntamos a sementinha do casal e co-criamos os nossos filhos, num plano menor. Co-criadores em plano menor. Assim como a gente pega uma semente de mostarda, uma semente de cebola e coloca no berço da terra e ela brota. Mas tem um mérito quem plantou a semente. Mas ainda assim não produziu a semente. O segredo está na semente. Então são co-criadores em plano menor. Já Jesus é co-criador em plano maior, a ponto de pegar uma semente e simplesmente criar um planeta. Por isso Jesus é nosso governador espiritual. Então é uma tremenda uma inspiração num domingo pela manhã, a gente se reunir para confraternizar e não perdermos de vista quem é o homenageado, sempre. Quem é a referência, quem é o norte, né? Quem é a causa primeira desse nosso processo de cristianização, de evolução espiritual. E nós precisamos aproveitar esse contato com as outras pessoas que nos cercam, em todos os aspectos e em todos os níveis,
para que a gente possa evoluir. Ninguém evolui sozinho. Então, a gente se une, se reúne, confraterniza, estuda, aprende, comemora e vamos nos desenvolvendo. Em última instância, toda a humanidade terrestre forma uma família, uma irmandade. Somos todos irmãos. Mas é difícil reconhecer isso ainda. É difícil administrar isso ainda. Essa irmandade com estranhos. Não são poucas as vezes que a gente tem dificuldade de praticar a irmandade dentro do próprio lar, com os nossos irmãos de sangue. Então, as religiões, as crenças, as igrejas diversificadas na face da terra também servem para que a gente possa desenvolver habilidades, dessa irmandade. Então, a gente não chama qualquer um de irmão no mercado. Embora eu tenha desenvolvido esse hábito tão interessante, já tem talvez uns 3 ou 4 anos que eu chamo todo mundo de irmão. É o cara do Uber, é o cara do mercado, é o cara da ferragem, é o pedreiro que vai lá em casa fazer um servicinho. Eu sempre me refiro assim: obrigado, meu irmão. Como é que tá, meu irmão? E eu chamo todo mundo de irmão, desenvolvi isso. É um hábito, não é uma questão espiritual, é um hábito. E parece muito bom isso. Mas na igreja, na nossa igreja, no caso, a nossa igreja é centro espírita, mas em todas as outras igrejas, a gente percebe que todo mundo se trata como irmãos. E aí até tem um filme, eu acho, que trabalha o Padre Marcelo, eu acho, é um filme bem antigo, Marcelo Rossi. E eu acho que o nome do filme é Irmãos de Fé. Não tenho convicção, mas eu acho que é isso. Então é muito interessante que a gente se reúne entre os nossos irmãos de fé, da nossa crença. E a gente desenvolve então essa capacidade de estender a nossa família para além do sangue, do sobrenome, do endereço. A gente vai aumentando a família. E é essa a meta, é este o objetivo da evolução humana. Daí a importância das religiões. E a importância, inclusive, de ter várias religiões. Porque nós vamos nos identificar com uma ou com outra. E lá na frente, mais lá na frente, nós não precisaremos mais dessas castas religiosas, e nem outros tipos de castas, porque a gente vai ter evoluído o suficiente para nos reconhecermos como irmãos. Mas por enquanto é necessário que seja assim. E com essa perspectiva, com essa homenagem, com essa gratidão ao homem de Nazaré, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, o Cristo planetário, a gente vai sutilmente entrando no tema que nos cabe refletir na manhã de hoje, que são os aspectos do Centro Espírita, principalmente os 2 aspectos do Centro Espírita, que é o aspecto estrutural, físico, material, e o aspecto espiritual. E nisso a gente evoca algo que já tratamos na primeira palestra lá na BET, que o Centro Espírita é ao mesmo tempo lar, hospital e escola. E é exatamente nessa fala introdutória que o Centro Espírita é um lar. Por quê? Porque aqui nós constituímos uma família. E no ambiente de família a gente tem de tudo, a gente tem de tudo, A gente tem, no primeiro momento, a necessidade de viver juntos. E como destaca-se a necessidade de viver juntos, às vezes temos sérias dificuldades para conviver com os nossos familiares, porque somos imperfeitos. Mas só que por um período não tem jeito, porque nós temos a necessidade de ficar ali, em família. Em família a gente consegue abrir o coração na família, mas na família também a gente também se permite soltar os nossos bichos que nós temos dentro de nós. Em família a gente lava a roupa suja, em família.
Então, se a gente olhar direito, a gente vai ver na casa espírita, como lar, a gente vai ver todos os aspectos que a gente tem dentro do nosso lar, na nossa casa, um pouco mais e um pouco menos, um pouco velado e um pouco exteriorizado, mas a gente vai ver sinais da vida familiar da nossa casa. Até ranços. Dentro da família, às vezes, tem umas relações de ranço que a gente tem com algumas pessoas da família. Entendeu? Mas ainda assim é família. Né? O Luciano, hoje de manhã, me falou uma coisa que eu costumo falar muito em palestra. Eu falo um pouco diferente, mas ele me falou sobre essa questão da relação entre irmãos. E eu vou reproduzir do jeito que eu costumo falar. Eu costumo dizer assim, dois irmãos brigam, né, e rompem as relações. E um não pode ver o outro, que é a distância do outro. Não fala com o outro. Mas lá pelas tantas, um deles andando pela cidade, percebe que o outro irmão está numa peleia ferrenha, com algumas pessoas brigando. E esse irmão que está de mal com o outro, ele entra na peleia com o risco da própria vida e defende o irmão, né? Arriscando a sua vida, defende o irmão, e o bicho pega, e depois que ambos conseguem se salvar, um sai para um lado e o outro sai para o outro lado. E alguém diz assim, mas vem cá, tu não estava de mal com meu irmão, com teu irmão? E a criatura responde, eu estava e estou de mal com ele. Mas como é que eu estou na briga para defender ele? E aí a pessoa responde assim, porque é sangue do meu sangue. Né? E pelo sangue do meu sangue eu dou o meu sangue. Né? Mas quero distância dele. Né? Então continuam de mal, né? Mas arrisca a vida pelo irmão. E nisso nós temos um ensinamento interessante do Evangelho, que a família é constituída por laços de sangue e laços espirituais. E eu vou fazer uma pergunta que mentalmente eu acredito que a maioria vai errar a pergunta, porque é para responder mentalmente, não vai perguntar. Quais são os laços mais importantes? Os laços de sangue ou os laços espirituais? Os laços mais importantes são os laços de sangue. Por isso nós estamos aqui reencarnados na mesma família. E os laços espirituais nascem dos laços de sangue. Então, para que a gente possa estabelecer uma parentela espiritual, a gente tem que conviver no plano físico. Aí a gente se torna parente. Na espiritualidade, é todo mundo irmão de uma forma geral. E tem o seu segmento espiritual. Mas a gente estabelece as relações de afeto, de família e convivência, é aqui nesse plano. Então o sangue é forte. Esse exemplo da briga dos irmãos é para demonstrar a força do sangue, né? A força dos laços materiais. E por isso que eu digo assim, quando alguém tiver uma necessidade social, material, seja lá qual for, e nos procurar, e for um estranho, a gente não deve renegar, a gente não deve não atender, mas pode, afinal de contas, é um estranho. Mas se for parente, não pode. Se for sangue, não pode. Senão a gente não entendeu nada. Porque na medida que a gente renegar, acolher aqueles que Deus colocou no nosso DNA, no nosso sangue, aí está tudo perdido. Então é na família que tudo começa. É na família que tudo acontece. E é na família que tudo termina. Então, o centro espírita, no aspecto lar, também carrega os desafios da convivência. Mas o centro espírita é também hospital, porque a maioria procura a casa espírita por alguma dor, ainda que não seja física, mas dores da alma,
né? Além de conflitos, muito pela perda de entes queridos. E aqui recebe um tratamento, um atendimento que alivia as dores. E no aliviar as dores, o centro espírita configura-se como um hospital de almas. Mas acima de tudo, o centro espírita é um educandário, uma escola. Porque aqui a gente aprende a conviver, a gente aprende a se conhecer e a gente se educa em todos os aspectos. Quando a gente começa a entender melhor como funciona o ser humano, o que estamos fazendo aqui, qual é o objetivo e o processo da reencarnação, e a gente vai se educando. Então, quando a gente olha os aspectos do centro espírita, a gente percebe que tem muitas demandas que é do mundo, que é material, como a manutenção, o refúgio com 28 anos de caminhada, né, não tem sede própria, fica um pouco aqui, fica um pouco ali, né, e tem a necessidade de um espaço físico para poder praticar a nossa religião, a nossa doutrina, a nossa fé, a nossa crença. E nisso tem que pagar luz, tem que fazer a limpeza, né? Tem que ter uma diretoria, tem que ter um presidente, tem que ter um tesoureiro, tem que ter um estatuto, um regimento, tem que registrar em cartório. São os aspectos materiais, sociais, jurídicos de um centro espírita. Mas evidentemente que tem os aspectos espirituais, psicológicos, psicossociais dentro do centro espírita. E é o mais complicado porque ali estão as pessoas imperfeitas, os seres humanos. Então eu vou contar uma história e depois que eu contar essa história real, eu vou fazer uma surpresa para todos vocês. Tá? Uma surpresa muito legal, muito interessante, muito bem-vinda. Talvez apenas uma pessoa não goste da surpresa. Lá na Paladinos de Jesus, onde eu e essa morena simpática trabalhamos há 29 anos, a Casa Espírita de Guaíba, a casa tem 86 anos, tem a casa. É de 39 a casa, tem 85, de abril. E nós chegamos lá com o bebê de colo, né? E o bebê de colo mora na Austrália hoje, a nossa filha. Ela chegou com 4 meses lá na Paladinos e ela mora na Austrália há 5 anos e fez 29 anos. Há um mês atrás fez 29 anos a Diana, que muito veio para cá, para Rio Grande com nós, né? E é interessante também lembrar que a gente veio em Rio Grande em final de agosto, né? E a gente veio com um bebê de colo também. E o bebê tinha um aninho, estava prestes a fazer um aninho, quando a gente começou a vir a Rio Grande. O João Vitor, né? E a gente sai daqui hoje, depois do nosso encontro, pegamos a estrada e passamos direto para o Guaíba, para levar a nossa irmã Denise lá na Priscila, na filha dela, e já estender um pouquinho, dar um abraço no nosso filho no bairro Bela Vista, onde ele mora. Porque o bebê que veio para cá no início com um aninho, hoje está fazendo 26 anos. Legal. Né? Então a gente tem esse tempo bem marcado, né? Bem marcado. Hoje ele faz 26 anos, 1º de setembro. E ele veio bebê, é 25 anos que a gente está vendo por aqui. Então, na Casa Espírita Paladinos, tem um chá tradicional, há muitos anos. Desde que a gente chegou lá já tinha esse chá. E quem fazia o chá era o senhor Edemar Figueira, que já desencarnou um ano depois que a gente chegou, ele desencarnou e largou a Paladinos nas nossas mãos. E aí a gente ficou um pouco à frente, hoje os nossos irmãos estão à frente, nós somos colaboradores, eu e a Eliane. E aí eu herdei dele algumas coisas, a direção, a liderança, e herdei também a confecção do chá. Então sempre que tinha chá, eu ia fazer os salgados, comprava um bolo, arrumava a casa, coisa e tal, mas o chá era comigo. E eu me peguei naquele chá. Ainda falei na palestra ontem que hoje o meu maior apego material é o meu cartão do Banri, né? E o dia que eu tiver que passar a senha do banho para alguém, aí eu estou perdido. A senha do banho eu não passo nem para ela, né? Ora, então eu me apeguei também na confecção do chá da Casa Espírita. E aí, essa história tem mais ou menos uns 15 anos, essa história. Mais ou menos uns 15 anos. Então, no sábado de manhã começava a função do chá, arrumar a casa, do chá, né? O chá beneficente era de tarde, 4 horas, arrumava a casa, etc. E tal. E eu passei na Paladinos para ver como é que estava a movimentação. E uma irmã nossa, chamada Marlene Garcia, que mora na frente da Casa Espírita, ela estava com a panela no fogo, um panelão no fogo para fazer o chá. E eu perguntei para ela assim, ó, para que é essa panela? E ela falou, é para o chá.
Eu digo, irmão, não te esquece que o chá é eu que faço. Falei para ela. Tá. E saí, fui dar minhas voltas na cidade, passei no mercado, comprei maçã seca e outras frutas e outros parangolé lá para fazer o chá, porque igual o meu chá, só eu sei fazer o meu chá. Dei as minhas voltas, cheguei na casa espírita lá pelas 11h30, meio-dia, o chá borbulhando, cheio de misturebas no chá e costão. Eu digo, Marlene, o que está acontecendo? Como assim, Luiz? É uma senhora um pouquinho mais madura do que nós, né? Aí eu disse assim, ó, mas quem é que botou esses troços dentro da panela aí? Não, as gurias passaram aqui e falaram que não perder tempo de fazer o chá. Eu disse, mas tu não sabe que o chá é eu que faço? Ela disse, não, eu disse assim, ó, mas tu é metida e coisa e tal, porque eu faço chá há 500 anos e tu te mete a fazer o chá e coisa e tal, mas só não dei na mulher. Só não dei lá, só não dei terreiro dela. Fiquei possuído, né? Tá, saí dali, coisa e tal, dei mais uma volta, voltei lá, cadê a Marlene? A Marlene sumiu e tudo que tinha na cozinha, por fazer das outras coisas, estava parado. E o pessoal, e cadê a Marlene, coisa e tal? Não, o Luiz deu uns coices na Marlene, atropelou a Marlene disse que nunca mais pode subir na casa, coisa e tal. Criou um clima, uma situação, e aí eu fui lá e bati palma, e ela nada. Marlene, nada, Marlene, me dá uma Marlene, a Marlene nada, questão. Aí eu berrei na frente, a Marlene apareceu no portão, e disse, o que é que tu quer? Eu digo, não, houve que mal entendido, tu é um cavalo, um animal. Tu pensa que o centro espírita é um quartel, porque tu é sargento lá no quartel, mas aqui tu não é sargento. Mas me encheu de moço, coisa e tal. E eu aguentei calado, saí dali, chorei, né? A Marlene se afastou alguns anos da casa espírita, hoje está de boa, voltou. E essa é uma experiência que marcou muito a minha caminhada, né? No movimento espírita, na casa espírita, me ensinou muito, ensinou todos nós. E eu conto isso com muito gosto, para que a gente possa entender que o ser humano, nós funcionamos assim, e mesmo aqueles que estão à frente do trabalho também têm as suas dificuldades, as suas imperfeições, e a gente pisa na bola, a gente erra, mas a gente precisa aprender, precisa tirar lições, né? E eu acho que essa vivência, essa experiência, ela é bem clássica, ela é bem marcante para a gente entender os aspectos espirituais da casa espírita, onde destaca-se o grande desafio do relacionamento dentro da casa espírita. Por pequenas coisas, por picuinhas às vezes, a gente se perde e coloca em segundo plano o mais importante, que é a nossa harmonia, nosso respeito, a nossa paciência, para que o trabalho não fique prejudicado. As nossas vaidades, o nosso ego, a nossa prepotência, o poder, as mágoas, a falta de humildade, são ervas daninhas no campo fértil de plantio da casa espírita. É uma praga, essas nossas imperfeições são pragas para o desenvolvimento do fruto sazonado do Evangelho, do acolhimento, do amor às criaturas, do perdão, da caridade para encarnados e desencarnados. E essas questões que ainda carregamos, muitas vezes, elas dificultam e atrapalham esse nosso crescimento. Essa é uma introdução do nosso trabalho, depois a gente dá mais uma trabalhada, mas a surpresa que eu tenho é dizer para vocês que agora a minha amada esposa vai falar um pouquinho com vocês sobre esse aspecto. É a bondade. Eu falei para vocês que talvez só uma pessoa não gostasse. Agora é a vez dela. Não teve coragem, irmã, coragem. Minha filha, fala com esse povo, qualquer assunto que tu quiser. Fala sobre o Inter, sobre o Grêmio. Então, é um prazer estar aqui de novo, né, nessa cidade abençoada, que eu sempre falo lá para o pessoal da nossa casa. Que quando nós viemos aqui, tudo é diferente. Né? A espiritualidade aqui em Rio Grande, ela trabalha num conjunto tão harmônico que cada palestra
repete as outras. Então, eles estão ele é tão bem amparado que é as bênçãos, né, que esse lugar tem, que aqui em Rio Grande nós temos a casa espírita mais antiga, não é? Do estado. E então essas bênçãos que a gente recebe e que a gente tem sempre que viemos aqui. A gente vem, né, buscar energias novas para continuar. Então eu fazia, eu acho, uns 3 anos que eu não vinha aqui em Rio Grande. Então é muito gostoso estar aqui com vocês novamente. E agradeço a convite de todos, agradeço, né, o Luciano, que nos acolheu no lar dele, com a família, e a todos vocês, que é um carinho muito grande. Agradecemos. E esse carinho se estende a toda a minha família, eu digo, as energias que eles estão recebendo nesse momento, e é muito gratificante. Então é só gratidão por tudo que vocês estão fazendo aqui para nós. E a Casa Espírita, onde nós vamos, frequentamos, é uma extensão do nosso lar. Eu sempre costumo dizer que cada pessoa que eu falo, que me pergunta e aonde é, e que a gente vai fazer o atendimento fraterno, às vezes eles voltam para continuar, né, o que eles acolheram lá naquele atendimento fraterno, a gente só tem a agradecer a Deus por essas bênçãos que nós recebemos. Porque na nossa família, praticamente só nós, né, que frequentamos a Casa Espírita assim, e trabalhamos. Então eu sempre agradeço a Deus por nós estarmos nessa caminhada, porque a tarefa é nossa, de estarmos nessa caminhada para mentalizar todos os nossos parentes. E lá, um dia eles vão também se adentrando, aos pouquinhos. Se não é nessa, é em outra, pelo menos já conhece e já sabe. Mas todos os nossos filhos foram criados, foram educados, né, na evangelização e no acompanhamento do Evangelho no lar, tudo. Mas eles não fazem no lar deles, mas eu estou sempre mandando mensagem, como é o Evangelho no lar. Então, lá pelas tantas, eles vão lembrar disso e quem sabe um ou outro vão fazer. Excelente. Isso. E nós temos um que, quando com 3 meses, foi Bezerra de Menezes, numa peça de teatro que ele montou no Lário Magistério, lá em Guaíba. E esse está com 33 anos, fez agora dia 26, 33 anos. E ele está começando a caminhada dele no Lário Magistério. Já está nos estudos e está também dando passes. Começou com passe normal, agora está no passe isolado, praticando a parte dele. Então, essa é as bênçãos. Um, pelo menos, já está dentro da Casa Espírita. E os outros perguntam a gente, nós somos espíritos, nós somos Os outros espíritos. da Casa Espírita da cidade da certeza. Sim. E fizemos quando vão lá domingo também, porque nós fizemos o Evangelho no Lar no meio da semana. E no domingo é prática também, nós fazemos antes de almoçar uma prece. E sempre que vai alguém lá, recebe e faz conosco aquela prece. Então essas bênçãos e a gratidão que nós temos por Deus, por Jesus e pela espiritualidade que nos acompanha, é imensa, é imensa. O Dr. Bezerra de Menezes, então, esse dia 29 foi aniversário, né? Eu digo assim, a gente não tem nem palavras para agradecer, porque ele já nos beneficiou a nossa caminhada e ainda nos acompanha. E quanto tempo ainda não vai nos acompanhar? Não é a equipe dele, tudo que nós precisamos. Então, essas maravilhas que tem a Casa Espírita, a doutrina espírita e a nossa caminhada nunca é em vão. Estamos sempre recebendo irmãos em nossa volta para poder também ter uma palavra, se aproximar de nós e levar alguma coisinha que nós ali estamos doando, né, para eles, mesmo sem falar nada. E
essas maravilhas que nós temos no nosso dia a dia e no nosso momento de trabalho também na Casa Espírita. Eu e o Luiz somos doutrinadores, né, do nosso grupo de mediunidade lá na Palatinos, e é muito benéfico, porque a gente não tem a mediunidade como as nossas irmãs lá que têm a mediunidade de sentir, de ouvir, mas fizemos essa parte então de treinadores. Mas durante o sono, com certeza, a gente trabalha bastante. Eu às vezes falo, acordo fazendo, né, evangelizando. Então a gente trabalha. Então a gente tem que fazer isso 24 horas, a gente tem que estar sempre preparado. E vai da nossa conduta, do nosso jeito e da nossa postura, não é para nós mesmos. A postura não é para os outros, é para nós mesmos. E a nossa consciência agradece, não é? Então é isso. Lá em Guaíba, quando a gente ia sair, ela disse assim, ó, quando nós voltar, nós podemos ir lá no João, que é em Porto Alegre, dá 30 km do Guaíba a Porto Alegre, né? Para dar um abraço nele, eu digo, Liane, a gente viaja, quando a gente chega de volta, tu ainda quer continuar ainda a viagem. Então, assim, ó, se tu pegar o carro, num bom pedaço da estrada e dirigir o carro, aí eu vou estar um pouquinho descansadinho, aí a gente vai. Mas se tem uma dificuldade para essa mulher fazer é pegar o carro. Ela tinha um carro e agora vendeu há pouco tempo. Um carro menor e não automático. E aí nós temos agora uma caminhoneta grande automática, ela fica fazendo cerimônia, não dirige. Não quer dirigir o carro. E para falar onde eu estou falando também é uma dificuldade. Aí eu disse assim, tu aceita falar um pouquinho em alguma das palestras? Ué, depende qual é o tema, coisa e tal, quanto. Eu digo, não, talvez na Beth lá, que era a primeira palestra, né? E talvez ele fale na Beth. Aí eu fui, ela viu que eu não coloquei ela para falar na Beth. E agora vem a última. Eu digo, não, mas tu não me escapa. Eu cheguei que tivesse esquecido. Então é muito bom que a gente possa compartilhar, porque nós constituímos esse modelo raro, desafiador, mas muito bom do casal estar na casa espírita mesmo. A gente fica muito feliz quando a gente vê o casal na casa espírita, e é raro isso acontecer. E é muito gratificante. Mas é também um aspecto pleno para a gente entender essa dinâmica do centro espírita, porque a gente tem as nossas dificuldades em casa, normalmente toda a família tem, né? Aí a gente busca esse reforço na casa espírita para se melhorar como pessoa. E aí na casa espírita a gente tem vários desafios de convivência na casa espírita, e o casal está lá também na casa espírita. Então a gente consegue muitas vezes mediar alguns conflitos, e às vezes nós somos o próprio conflito, né? Então, e tudo isso está dentro da dinâmica da proposta desse tema, né? Os aspectos espirituais e os aspectos materiais do centro espírita. E quando a gente fala os aspectos materiais, é muito interessante, porque atrás dos aspectos materiais temos aspectos espirituais. Eu costumo dizer que o nosso trabalhador menos instruído e esclarecido da casa espírita, ele precisa estar pronto para um atendimento também, porque ele pode ser solicitado a qualquer momento, né? Seja na sua vida pessoal, seja na rua, ou lá pelas tantas é o dia dele limpar a casa espírita, numa escala que cada um vem um dia limpar a casa espírita, ele está limpando a casa espírita, alguém bate na casa espírita, desesperado, precisando de uma orientação. E a pessoa que está ali varrendo é uma pessoa que não tem muito esclarecimento, mas tem condições de orientar e acolher aquela pessoa. E o que ela está fazendo naquele momento? Está varrendo a casa espírita. O que é isso? Um aspecto material, tem que estar limpo, organizado, limpinho, coisa e tal. Mas e por trás dessa questão material pode surgir uma necessidade espiritual. E muitas vezes surge, né? Então, ainda que em primeira instância seja a tesouraria, né, seja as contas da casa, prestar contas, né, uma manutenção, né, uma questão de precisar de uma cadeira da casa espírita para um encontro de família, que eu tenho poucos móveis, aí de repente vou precisar de uma cadeira da casa espírita, aí é interessante que a gente divida isso com um grupo,
né? O presidente da Casa Espírita não é o dono das cadeiras, mas é a pessoa que está à frente administrando a Casa Espírita. Então é de bom alvitre que a gente sempre possa informar quem está à frente do nosso trabalho, tudo que a gente está querendo fazer, ainda que todo mundo tenha a chave da Casa Espírita. Não é legal que cada um tenha esse livre trânsito de fazer o que der na telha, de fazer acontecer, já que a Casa Espírita não tem dono. A Casa Espírita não tem dono, mas ela é de responsabilidade, de direitos e deveres de todos nós. Mas tem alguém à frente do trabalho, né? Essa questão da tarefa do presidente, a missão do presidente. Não é fácil ser presidente de uma Casa Espírita, né? Eu fui vice-presidente por 2 anos da maior Casa Espírita de Guaíba. E como a nossa irmã presidente, a rigor, é mais uma figura decorativa e que assina algum documento, mas uma pessoa bem limitada, está mais lá por consideração e respeito, então, geralmente, o vice-presidente manda mais que o presidente, né? E eu não preciso nem ser vice para mandar mais, porque eu sou metido mesmo. Se me der uma perna de mosquito, eu faço o espeto corrido, né? Aí imagina de vice-presidente, tá bom, aí eu era general. E aí essa casa tinha nada mais, tem essa casa, tem 200 trabalhadores, 200 médiums, o Lar das Terras, uma das maiores casas espíritas do estado, lá em Bahia, uma casa que tem 45 anos, né? E aí eu quase que abandonei, né, a Casa Espírita, mas consegui até o fim da gestão, e depois saí para não surtar, né? Saí para não surtar. Aí o que a gente percebe? Que se a gente dirigir uma Casa Espírita que tem, nesse caso a maior, que eu já trabalhei, 200 trabalhadores, e essa casa tinha um outro aspecto que era o poder financeiro dessa casa. Essa casa é uma casa que tem um patrimônio, sabe, inusitado. Só para ter uma ideia, essa casa ela fica no centro da cidade de Guaíba. Quem for a Guaíba pode conhecer essa casa, é muito legal, muito interessante. Ela fica no centro de Guaíba. Mas que é Paladinos, né? Lar Irmã Esther. Lar Irmã Esther, que inclusive não é federal. Vocês foram depois. É, a Paladinos é a casa que nós... Foi a primeira, Paladinos. Não, bem na verdade, essa casa, eu comecei nessa casa, lá em Guaíba, e aí depois de 8 anos fui para Paladinos. Só que essa casa, ela foi fundada em 79 e ela teve um presidente, dono vitalício. E em 2012 ele ficou doente, entrou em coma, e ficou 2 anos em coma. E a casa ficou acéfala, porque ele nunca delegou poder e direção para ninguém. E quando ele ficou doente, a casa ficou meio perdida. E como eu já tinha um histórico lá, e passava por lá, me pediram socorro, o Luiz veio nos ajudar. Aí eu voltei para casa, e fiquei na casa há 4 anos. 2 anos durante a doença dele, depois ele desencarnou, mais 2 anos após a desencarnação dele, e aí depois eu larguei para não enlouquecer. Né? E essa casa, para você ter uma ideia do patrimônio dela, eu já falei sobre essa casa. Ela tem 7 imóveis de aluguel no centro da cidade. Então alguma coisa em torno aí de 70, 80 mil por mês entra no caixa da casa, resultado dos aluguéis dos prédios que são de propriedade da casa que o seu Fernando Vorme deixou. E esse Fernando Vorme, também conhecido como Fernando Oz, é um homem bem conhecido. Todas as casas espíritas que tem livraria vão ter livro dele. E ele tem livros em parceria com o Chico Xavier e com o Divaldo. Tem o livro A Ponte e Janela para a Vida, que são livros bem conhecidos. É de autoria desse senhor que fundou essa casa. Mas o que importa que eu estou falando é assim, ó. Se a gente dirigir uma casa que tem 200 trabalhadores, é uma peleia, é uma dificuldade, tá? E a Paladinos, que tem 85 anos, é uma das menores casas de Guaíba, Paladinos, que nós trabalhamos. E tem 16 casas em Guaíba, tá? 8 federadas, 8 não federadas. E a gente já teve à frente como presidente, eu e ela, e são outros irmãos que estão à frente como presidente. Então, dirigir uma casa, estar à frente da direção de uma casa de 200 trabalhadores, ou à frente da direção de uma casa que nem a Paladinos, que somos 12 trabalhadores, 12, não é coisa de copiar os apóstolos, somos 12, né? Eu costumo dizer que é a casa das 7 mulheres, porque aqueles que estão à frente do trabalho, inclusive no mediúnico, são 7 mulheres, a Liane mais 6, 7,
e eu bendito o fruto entre as mulheres, só eu de homem, né? E aí assim, ó, então o presidente da nossa casa, que é composta por 12 pessoas, passa um perrengue para dirigir a casa. Onde houver 2 ou mais pessoas reunidas, o bicho pega. O bicho pega, porque é um ser humano. E o ser humano é complicado. 1 é complicado, 2 é mais, 3 é um pepino. Passou de 3 é só problema. Porque é um ser humano. Entendeu? Agora é uma oficina fantástica de evolução, né? Se tu conseguir dirigir uma casa espírita, fazer a casa espírita crescer, se organizar, acolher bem encarnados e desencarnados na casa espírita, tocar o trabalho e não matar nenhum trabalhador, tu tá, entendeu? Tu já vai para o nosso lar direto do andar de cima. Então é um desafio, é uma bênção, é maravilhoso, entendeu? Mas tem as questionas, tem, né? E a gente precisa aprender a conviver com as divergências, né? Com os contrários, com os diferentes, né? Por exemplo, vamos pensar no cri-cri. Tá? Eu desenvolvi uma teoria do cri-cri. E que muito eu aplico para os grupos de estudo. Mas é possível explorar e aplicar aqui para a casa espírita de uma forma geral. O cri-cri. Quem é o cri-cri? Aquele que só complica. Entendeu? A missão da criatura é complicar. Tá tudo certo, o pessoal concordou, pode fazer, mas o outro acha assim, não, mas isso aí vai dar problema. Não, essa telha aí, tu quer trocar essa telha? Não, mas essa telha aí é uma telha que eu usei lá em casa, ela fica úmida, dá vazamento, essa telha não é boa. É só para complicar. É só para complicar, entendeu? Aí tu tem uma questão assim, o presidente da casa espírita sabe, todo mundo sabe que tem que trocar alguma coisa. Entendeu? Mas tu faz uma reunião, faz 2 reuniões, 3 reuniões, entendeu? E está sempre complicado decidir. O que o presidente tem que fazer? O presidente tem que ir lá e tem que comprar. Compra, manda trocar, quando chegar quinta-feira o pessoal chega lá, está pronto. Entendeu? Ah, mas tinha que fazer a reunião e coisa tal, não sei o quê. Bom, aí o presidente ele tem que ter a delicadeza de suportar, né, que vão pegar no pé dele, vão incomodar e coisa tal, e ele tem que se proteger, se acalmar, exercitar a humildade, entendeu? E saber que tinha que ser feito, foi feito, está feito, está pronto. Entendeu? Então, é difícil dirigir uma casa espírita, né? E eu tenho uma teoria assim, ó. Tu quer criticar? Bom, se tu quer criticar assim, ó, então tu tem que chegar bem para frente. Não fica criticando lá de trás. Né? Quem concorda, levanta a mão. Quem discorda, não sei o que. Aí o cri-cri, depois tal. O que foi? Eu acho que esse dinheiro da casa espírita aí, eu acho que tem que guardar, tem que investir. A gente nunca sabe o amanhã. Entendeu? Então daqui a pouquinho esse dinheiro aí pode fazer falta ali na frente, para trocar um cano d'água, não sei o que. Aí tem 5 mil lá e um cano d'água é 30 pila um cano d'água. Mas ele acha que tem que segurar o dinheiro para trocar um cano d'água. Entendeu? Então a pessoa que está lá na frente levantando a mão e cri-crizando, eu autorizo ele, autentico ele, desde que ele venha para frente, vem para cá. Não, vem para cá. Entendeu? Porque aí na próxima eleição ele dá o nome dele, se candidata a presidente, ele assume, entendeu? Porque quem critica tem que ajudar. O cri-cri inútil não adianta. Agora tem o cri-cri de futuro. Tem cri-cri sem futuro e tem cri-cri de futuro. Quem é o cri-cri de futuro? É aquele que incomoda e vem vindo. E depois para aqui na frente. Bom, agora tu vai ver como é que é. Né? Que interessante que eu cheguei aqui, entrei, eu vi aquelas madeiras ali, eu fiquei com a vontade de fazer uma piada, uma brincadeira com aquelas madeiras, mas aí eu digo assim, mas como é que eu... E agora a minha fala deu certinho agora, né? Vê que é uma coisa abençoada. Agora nessa minha fala, nesse momento, eu encontrei a piada que eu quero fazer com a madeira. Aí quando o cri-cri incomodar, ele vem pra frente, aí ele vai ver com quantos paus se faz uma canoa. Era isso que eu queria dizer. Como é que eu vou encaixar quantos paus se faz uma canoa, né? Entendeu? Então é fácil incomodar se o cara não se apresenta. Entendeu? Tem que vir vindo para frente. Então, quem manda melhor faz. A minha mãe já ensinava.
Não fica te metendo, tu sabe fazer, tu vai fazer, não, então cala a boca. Né? Agora, se tu quer dar opinião e coisa e tal, tu vem para frente, arregaça as mangas, se apresenta para o trabalho, bom, aí tu critica e faz. Né? Então não fica criticando quem está na frente se tu não teve lá ainda. E é muito possível, muito provável, que depois que tu passar lá, tu vai baixar o tom. Vai baixar o tom, porque aí tu vai ver que a coisa não é fácil, a coisa é complicada, o ser humano é complicado. Né? Então são os desafios da convivência na casa espírita, que se a gente consegue administrar, a gente evolui. Né? Agora tem um detalhe, sabe quem é o Cri-Cri na casa espírita? O Cri-Cri, ele passa por várias perspectivas de crítica e de rejeição. Mas em última instância, no final, o que a gente percebe se a gente tiver a sensibilidade e a serenidade? Que o Cri-Cri é o mais enfermo, é o mais necessitado. É aquele que foi colocado ali. Ele foi colocado ali com um fim duplo. Para que ele possa crescer, para que ele possa se fortalecer, para que ele possa se desenvolver e para que ele possa exercitar a paciência dos demais. Não tem como evoluir sem exercitar a paciência. Né? Então a gente olha um grupo harmônico de 8 pessoas, mas tem um que destoa, tem um que parece que não se encaixa com esse tal. Ele tem um papel ali, ele foi colocado ali pela espiritualidade, né? E a gente precisa aprender com ele. Né? Os grupos não se reúnem por acaso. Se a casa espírita representa uma família, um lar, ora, quem é que constitui a família, um lar? Espíritos diferentes que possam somar, um que um tem, o outro não tem. Vale para a família chamada Centro Espírita. Então quem está ali reunido são pessoas que têm algo a oferecer, a receber e a somar. É a constituição do grupo. Precisamos olhar o grupo de trabalhadores da casa espírita como uma orquestra ou uma oficina. Quando é a orquestra, o que seria de uma orquestra só de violinos? Né? Uma orquestra só de flautas, né? Uma orquestra só de percussão. Então é o conjunto dos instrumentos e a característica do som que cada um emite que dá a sinfonia, né? Que dá a beleza da música. Estamos dentro de Belas Artes, é uma ótima inspiração para falar de orquestra sinfônica. Né? Então não adianta eu ser um instrumento bem afinado, um violino e coisa e tal, porque um violino sozinho não faz uma orquestra. Né? E embora a percussão seja uma coisa agressiva, de bater no couro e coisa e tal, ele faz parte também da sinfonia e da sincronia da orquestra. E assim a característica, o perfil de cada integrante de uma casa espírita, somos diferentes. E talvez um sozinho emita um som desagradável, mas no conjunto da obra ele é importante, ele é o que refreia. Num grupo vai ter um que fala, que é o Luiz, né? E vai ter outro que não fala e quase dorme, que é a Eliane, né? Ora, todos têm um fim útil no grupo, tá tudo certo, né? Então não manda o Luiz calar a boca. Além de ser falta de educação, é a forma como ele funciona. Vai desenvolvendo habilidades para competir com ele de forma urbana e educada a palavra. Daqui a pouquinho tu pega e te atravessa e fala no meio do que ele está falando. E talvez um dia ele se dê conta que tem espaço para os outros falarem. E não fica violentando quem não quer falar. Fala, mas tu nunca fala. Mas quem sabe tu fala. Aí tu está tão quieta, deixa a criatura funcionar do jeito dela. Ela se sente feliz assim, daquela forma. E ela colabora daquela forma. Então num grupo está tudo certo. Né? Agora se a gente olha a casa espírita, o grupo da casa espírita como oficina, a gente vai ter lá o martelo, o alicate, o serrote, né? Vai ter todas as ferramentas na oficina. Não se faz absolutamente nada na oficina, nem mecânica, nem na marcenaria, com a única ferramenta. Todas as ferramentas são úteis. Né? O martelo ele bate, ele é meio agressivo o martelo. Né? Só que tem um detalhe, não tem como pegar e botar um prego na madeira com um serrote ou com um alicate. Essa é a função do martelo. Né? Mas quando quiser dividir um pedaço de madeira em 2 pedaços, o martelo não faz esse trabalho, precisa do serrote. E assim sucessivamente. Então é dessa forma que nós temos que olhar os aspectos da casa espírita,
no que se refere aos compromissos, responsabilidades em relação ao prédio, à edificação, à higienização, à estrutura, o horário, a composição da mesma, a toalhinha, a água, pagar as contas, a CE, a Corsan, energia em dia, ver se tem IPTU, alguma coisa para o contador, declaração do imposto de renda. São aspectos que tem que dar conta, alguém tem que pensar nisso, por isso a importância da diretoria, né? A responsabilidade, o comprometimento, né, com os processos jurídicos, sociais, econômicos, financeiros da Casa Espírita, tem que dar conta disso. Mas são pessoas que estão fazendo isso, né? Então respeitar as pessoas, ter paciência com as pessoas. Agora, por trás de toda essa dinâmica tem os espíritos desencarnados, né? Os espíritos que chegam na Casa Espírita, vindo das nossas casas, outros que saem das nossas casas e vão para a Casa Espírita, benfeitores espirituais, obsessores, familiares desencarnados. Então veja que nós espíritas temos um componente a mais. Por trás de todos os processos, de tudo que acontece, tem o ser humano, né? E tem os espíritos, os nossos irmãos espirituais. Então não são poucas vezes que algumas dinâmicas que acontecem, por trás tem uma influência espiritual, pela luz e pela sombra, pelo bem e pelo mal. E nós precisamos filtrar isso. Um outro aspecto interessante é quando a gente lida com o familiar, lida com o estranho, lida com o colega trabalhador da Casa Espírita, lida com a pessoa que chega na Casa Espírita pedindo socorro e depois, em última instância, a gente lida com os espíritos do trabalho mediúnico. Isso é muito interessante analisar, né? Então, como é que eu lido com o desencarnado no trabalho mediúnico? Se eu lidar com toda a doçura, carinho, afeto e acolhimento, é bonito e é o que se espera com base no Evangelho. Mas eu preciso levar essa postura, essa delicadeza, esse acolhimento, com essa criatura que eu não vejo, para aplicar isso para as criaturas que eu vejo. Então é fácil, carinho, amor, afeto com quem eu não vejo. É um ser do outro plano, entendeu? Que está ali se manifestando e eu não vejo, né? Então tem que olhar com carinho essa questão da caridade mediúnica. Mas também tem que ter atenção com a falta de caridade mediúnica. Principalmente quem dirige o trabalho mediúnico. Porque o espírito é renitente, teimoso, rebelde, contra, e está ali se manifestando e querendo fazer uma guerra com o dirigente mediúnico. E o dirigente mediúnico tem que ter cuidado para não entrar nessa onda, nessa vibração, nessa provocação. Tem que ter cuidado, né? Por vários aspectos. O primeiro deles é que essa entidade espiritual tem uma vida longa antes de chegar aí na manifestação e terá uma vida longa depois que sair da incorporação. E não é em 5, 10 ou 15 minutos de incorporação que a gente vai educar, corrigir, doutrinar, e nem é esse o objetivo. Aquela entidade foi trazida e passou ali para receber um fluxo de fluido vital, de energia, de evangelho, para aliviar as suas dores, a sua rebeldia, os seus problemas. Então a gente não tem a pretensão de querer salvar aquela entidade durante uma incorporação. Esse é um ponto. O segundo ponto, vamos supor eu e a Eliane. Tá? Então, nesse caso, eu e a Eliane, nós somos dirigentes do trabalho mediúnico. Nós somos 8 no trabalho, 6 manas, irmãs médiuns, a Eliane numa ponta e eu na outra. A gente divide, cada um faz a evangelização de uma entidade intercaladas. Ela faz a abertura, eu faço o encerramento, e assim todos nós temos um fim último trabalho. Tem 2 manas que são médiuns de apoio, que não dão passagem, e 4 médiuns de incorporação. E assim segue o nosso trabalho.
Então vamos supor que a Liane seja médium de passagem e eu seja doutrinador. Aí vem uma entidade rebelde na Liane e eu vou lá e começo a dar dinheiro na entidade. Então, além de faltar com a caridade com a entidade, eu estou faltando com a caridade com o médium. Porque quando o doutrinador trata mal o espírito, ele judia do médium. Aí eu amo ela como pessoa, minha esposa e coisa e tal, mas judio dela como médium. Por ignorância, por falta de caridade. Então tem que ter esse cuidado também do acolhimento e do carinho com as entidades espirituais. Agora André Luiz vai dizer assim, ó, amar a humanidade é fácil, o mais difícil é amar o próximo. Então, quando a gente está acolhendo com carinho a entidade espiritual que eu não vejo, eu preciso me educar para ser assim também com as pessoas que eu convivo com dificuldade e eu vejo. Então, como é que eu tenho paciência com a entidade e não tenho paciência com a Liana? Como é que eu tenho paciência com a entidade e não tenho paciência com o meu filho? Como é que eu tenho paciência com a entidade e não tenho paciência com o irmão, colega de casa espírita, logo depois do mediúnico que tem um estudo? Aí eu vou lá e quero brigar e faço uma guerra com o meu irmão do grupo de estudo. E aí depois do mediúnico eu trato com todo carinho a entidade que fala na boca dele. E olhando olho no olho, é a mesma criatura que está na minha frente, é o médium. Só que às vezes é ele mesmo, eu trato mal quando é ele mesmo. Quando vem uma entidade nele, eu trato bem a entidade. Essa conta não fecha. Então a gente tem que se desenvolver dessas habilidades para ser inteiro e completo onde a gente estiver. A caridade mediúnica. Olha que coisa interessante a caridade mediúnica. Então tem pessoas que adoram a caridade mediúnica porque a outra caridade, nesse caso a caridade material social, é os nossos irmãos vulneráveis, é os nossos irmãos menos privilegiados da vida socioeconômica, cultural e etc. Então, às vezes, tem o trabalho social na casa espírita, de acolhimento aos necessitados, cesta básica, evangelização, comida, rancho, café da manhã, esses acolhimentos que a gente frequentemente tem nas instituições, nós temos lá na Paladinos. Essas criaturas às vezes vêm mal cheirosas, vêm feridentas, né? Às vezes agressivas, né? Mil questões humanas de quem vive na miséria ou quem vive com sérias limitações sociais. E aí daqui a um pouquinho, devido a esse cenário, a essa condição da criatura humana, eu não tenho estômago, não tenho nariz, não tenho olhos para suportar essa cena degradante do humano necessitado. Isso não dá para mim, esse trabalho não, sabe, eu não me identifico, estou comentando e dando um exemplo, né? Então eu trabalho na palestra, eu trabalho no passe, coisa e tal, mas o trabalho social não conta comigo. Porque isso é uma coisa que ainda eu não consigo lidar com isso. Ok. Só que essa mesma pessoa é médium de passagem, psicofônico ou médium de incorporação. Entendeu? E ele vai para o trabalho na casa espírita no dia da semana, e ele senta, faz a prece, relaxa, fecha os olhinhos e recebe as entidades e faz a caridade. É bonito de se ver o comprometimento e o amor da criatura. Só que ele não tem noção do estado deplorável que está aquela entidade que está usando o corpo dele. Fedendo, queimada, dilacerada, acidentada, drogada, alcoolizada, mil coisas está aquela entidade que está usando o corpo dele. E ele faz a caridade. Feliz da vida. Quietinho, vibrando, olhinhos. Né? Aí o Edivaldo vai dizer assim: se todo médium de incorporação fosse vidente, coitada das entidades, né? Porque quando as entidades fossem se aproximando desse estado decadente, às vezes, visual e etc e tal, os médiums já diriam assim, ó, no meu corpo não, eu estou fora. Então é interessante a gente entender essa caridade, que ela precisa também ir sendo exercitada para além do mediúnico. Mas em última instância,
A verdadeira caridade do trabalho mediúnico consiste no alívio da dor do desencarnado. Que se, por exemplo, ele teve um enfisema pulmonar em consequência de ter fumado 30, 40 anos e desencarnou vítima desse enfisema. E ele vem na mesa mediúnica, para dar uma passagem, ele vem com a respiração ofegante, vem mal, muito mal, né? E vem acometido de uma tosse crônica que ele fica para morrer na espiritualidade. Né? É muito interessante pensar que a pessoa na espiritualidade sem corpo, ela passa por uma crise que beira a morte dela, se ela já está morta. Né? E ela é trazida para o trabalho mediúnico. E quando ela chega, o médium já começa tossindo e gemendo, a respiração ofegante com esse tal. E aí começa o atendimento, a evangelização. E vai acalmando a entidade, benfeitores espirituais vão atendendo, etc. e tal. 5, 10 minutos de comunicação com esse tal. E a entidade para de tossir, se acalma, respira, a gente encaminha e o médium vai retomando o seu corpo, e etc e tal, a gente vai ajudando, vai conduzindo, e o médium, né, fica livre daqueles miasmas, daqueles fluidos, daquele magnetismo da doença, e o médium fica bem e a entidade retorna para outra dimensão do plano espiritual, frequentemente para uma sala anexa na casa espírita, onde vai receber os cuidados especiais e depois vai ser encaminhado para a espiritualidade. Essa entidade que morreu do enfisema pulmonar, ela recebeu um atendimento importantíssimo. E ela não vai ficar curada, mas ela vai ter um lenitivo. Como quem faz químio ou outro tipo de tratamento para doenças crônicas. Não fica curado, mas recebe um bom alívio até o próximo atendimento. E esse alívio da tosse, da respiração ofegante, da dificuldade da entidade, é a verdadeira caridade, porque ele sai dali melhor por algum tempo, né? Porque a cura mesmo dessa entidade só quando ela nascer de novo, já um bebê com problemas respiratórios, aí ela vai ter a cura, acontece durante a reencarnação. Mas o que é mais lindo e mais interessante nessa caridade mediúnica é que quando a entidade tossiu e teve a sua respiração ofegante e a sudorese e outros sintomas que a entidade exalou, né, botou para fora, drenou, quem tossiu foi o aparelho respiratório do médium. A dor da entidade passou no corpo do médium. Quem chorou foi o médium. As lágrimas que foram produzidas nas glândulas lacrimais do médium, ou seja, todos os sintomas de dor e sofrimento que a entidade trazia, elas foram experimentadas, vivenciadas pelo médium. Nisso consiste a caridade mediúnica. Quando o médium absorve a dor de verdade no seu próprio corpo e alivia a dor do espírito. Daí a importância da corrente espiritual, da união, da fraternidade, da união do grupo, para que a corrente espiritual vibratória possa proteger esse irmão médium que está sentindo a dor de verdade, para que ao final da comunicação, ao final do trabalho, encerramento do trabalho, esse médium possa voltar para casa sem nenhuma dor. Mas durante o fenômeno, ele sentiu dor de verdade. E como doeu nele, isso é caridade. E aí eu acabei descobrindo, já encaminhando o encerramento do nosso encontro, eu acabei descobrindo, eu que sou psicólogo, e se fala muito em empatia, eu acabei desenvolvendo um novo aprendizado. Porque quando a gente fala em empatia, não, tem que ter empatia, coisa e tal, né? O psicólogo, o médium tem que ter empatia. Deixa eu deixar aqui o meu copo. A empatia e etc, e tal, né? Aí quando a gente vai estudar empatia, o que a gente acaba descobrindo? A empatia efetiva, plena, não existe. Porque empatia significa se colocar no lugar do outro. Mas a gente aprende em física que
Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então não tem como se colocar no lugar do outro. Porque para te fazer isso, o outro tem que sair. Aí tu te coloca no lugar do outro. Só que quando o outro sair daquele lugar, já não é mais o lugar dele. O lugar dele é onde ele vai. Então não tem como se colocar no lugar do outro. Exceto na incorporação mediúnica. Quando a pessoa fala assim, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo outro, nunca digam assim, ó, eu sei como é isso. Não sabe. Não sabe. Ah, mas eu também perdi a minha mãe. Ah, mas eu também perdi o meu filho. É diferente. Cada um é diferente. Não compara. Não compara, porque cada alma, cada coração, cada mente sente as coisas diferentes. Irmãos gêmeos, monozigóticos, univitelinos, as fuças de um, a cara do outro, mas por dentro, nada a ver. São almas diferentes. Então não diga que você sabe como o outro está sentindo, que você não sabe. Né? Pode dizer assim, eu te entendo, meu irmão, e eu te acolho. E só. Mas não é igual. Então a empatia não existe. A gente se aproxima o máximo que dá do outro para acolher. Mas não consegue se colocar no lugar do outro. Mas na mediunidade isso acontece. Isso que eu descobri. Então o médium, ele sente a dor do espírito. Né? Isso é lindo, né? Por isso que é a verdadeira caridade. Né? Porque dói no peito do paciente. É ele que, do médium. É ele que tosse. É ele que sente a perna amputada. Sente a dor na perna. Sente a dormência na perna da entidade que morreu com amputação de um pé, de uma perna, de um braço. Né? Então, no fenômeno mediúnico, existe a empatia. Porque efetivamente o médium se coloca no lugar do espírito. E aí dois corpos ocupam o mesmo lugar em espaços diferentes, em dimensões diferentes. E isso é lindo. Foi um privilégio ter estado com vocês. Eu vou ter que, nesse momento, buscar uma historinha para a gente encerrar, né, e refletir sobre esse nosso encontro, sobre o nosso aprendizado, sobre a nosso final de semana, que a gente teve 5 palestras juntos, convivendo, compartilhando, né, esses momentos de aprendizado, de crescimento. E nós só temos que agradecer, né? Então, nós vamos refletir com a natureza e a obra da criação perfeita. Então, ele diz assim, ó, quando Deus foi criar os peixes, ele chamou a água e disse para a água, cuida bem dos peixes. E a água disse, deixa comigo, Senhor. E logo depois, Deus ia criar as árvores. Então Deus chamou o solo e disse para o solo, cuida bem das árvores, solo. E o solo disse, deixa comigo, Senhor. E logo em seguida Deus ia criar os homens. E Deus pensou, mas deixa que o homem eu mesmo cuido. Porque afinal de contas, o homem foi criado à minha imagem e semelhança. E é por isso que os peixes vivem maravilhosamente bem na água, que é o seu habitat natural. E as árvores vivem maravilhosamente bem no solo, que é o seu habitat natural. E nós só estaremos maravilhosamente bem com Deus, que é o nosso habitat natural. Mas é interessante que se a gente tirar o peixe da água, ele suporta um pouco, mas depois vai morrendo. E se a gente tirar a árvore do solo, ela aguenta um período e depois vai morrendo. E Deus o livre, tirar Deus de nós, a gente também vai morrer. Mas o que é mais lindo e perfeito ainda é que o peixe sem a água não é nada, mas a água sem o peixe continua sendo água. O solo sem a árvore continua sendo solo, mas a árvore sem o solo não é nada. Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.